Ele nos designou para frutificarmos nessa terra. Louvado seja Deus. E aquilo que está aqui dentro de nós vai determinar o tipo de fruto que nós vamos produzir. A vida, muitas vezes, nos apresenta dificuldades. Você percebe que Jesus fala aqui de um tipo de planta também, que é os espinhos. Ele disse: não se colhe uva dos espinheiros. Eu percebo que às vezes a gente lida com muitas pessoas, passa tempos da vida esperando frutificação, e a gente percebe que tudo que elas conseguem produzir, sabe o que é? São feridas. Sabe por quê? Porque são espinheiros, e a gente quer colher frutos de espinheiros. Tem pessoas que são espinheiros e aqui a gente fica esperando frutos por anos, por tempos e tempos, e a gente percebe que a única coisa que essas pessoas têm para oferecer, sabe o que é? É aquilo que fere, é aquilo que machuca, é aquilo que faz sangrar. E sermos comparados a espinheiros é uma vida triste demais. Algumas pessoas, elas ferem, não porque foram feridas, porque existe uma máxima no mundo que diz que pessoas feridas ferem, pessoas feridas ferem, mas não é simplesmente pessoas feridas, é pessoas feridas e não saradas, que ferem, porque uma coisa é certa: nós vamos ser feridos, não tem como a gente evitar, não tem como a gente se blindar, se proteger. Não existe armadura que nos proteja dessa condição, de estarmos suscetíveis às feridas da vida. Nós vamos ser feridos, mas o que determina a forma como nós vamos nos relacionar com as pessoas, se nós vamos ser espinheiros ou árvores que dão fruto, não é aquilo que as pessoas fazem conosco, e nem é as feridas que elas nos causam, é aquilo que a gente faz com aquilo que elas fazem conosco. A vida de José foi comparada por seu pai, quando o abençoou no capítulo 49 de Gênesis, como uma árvore frutífera. José é um ramo frutífero junto à fonte. Então, a vida de José é comparada com uma vida que frutificou. Existiu alguém mais ferido do que José? José experimentou as 5 formas de feridas da alma, e a palavra do Senhor nos diz que José é comparado a um ramo frutífero, porque José aprendeu a se curar das feridas que lhe foram causadas, cada uma delas que são classificadas como as piores feridas que o ser humano pode carregar na sua vida. Ele sofreu a ferida da rejeição, ele sofreu a ferida do abandono, ele sofreu a ferida da humilhação. José sofreu a ferida da violência, e ele sofreu a ferida da traição. Então ele sofre todas essas feridas por parte daqueles que ele deveria receber amor e cuidado. E a palavra de Deus nos diz que José é um ramo frutífero. No final da vida de Jacó, ele olha para José e diz: ele é um ramo frutífero. Então a gente não pode alegar que as circunstâncias e as feridas que nós sofremos sejam capazes de nos transformar em pessoas amargas, infrutíferas e incapazes de abençoarmos outras vidas. Porque existe uma fonte de cura e de restauração para nós, e José nos apresenta isso, quando Jacó diz assim: José foi um ramo frutífero junto da fonte. Então, se você se mantém em uma relação correta com Deus, pode ter certeza, existe cura para você, para que você não seja impedido de frutificar nessa vida. Existe uma fonte de cura, existe uma fonte de restauração, para que a gente não se transforme em um espinheiro, ferindo nos nossos relacionamentos.
Você sabia que tem gente que a gente tem medo de se aproximar